Na Ucrânia não é mais apenas um confronto de forças tradicionais. Agora estamos testemunhando uma revolução tecnológica no campo de batalha. O míssil Orne, uma inovação que desafia as regras do jogo, está mudando a forma como os conflitos são travados. Enquanto os ataques aéreos se intensificam e as movimentações militares se tornam mais estratégicas, o que isso realmente significa para o futuro da guerra? A resposta pode surpreender você. O Ornik não é apenas uma arma, ele representa uma nova era no domínio estratégico da Rússia. A simples presença desse míssil no campo de batalha já altera a equação de forças, pois sua capacidade de alcançar alvos de difícil acesso redefine os limites da segurança. O que antes parecia impenetrável, agora se torna vulnerável diante da força dessa tecnologia avançada. Em meio a esse cenário de transformações, o refúgio subterrâneo de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, surge como um dos alvos mais simbólicos. Após o agravamento do conflito, Zelensky se viu forçado a buscar abrigo em um complexo subterrâneo, altamente protegido para evitar os ataques diretos. No entanto, a estratégia russa se articula não apenas para desmantelar a defesa física do presidente, mas para enviar uma mensagem mais ampla. A resistência, representada por seu líder, não está a salvo, nem mesmo nos lugares mais protegidos. Embora a localização exata do abrigo de Zelensky seja mantida em segredo, especula-se que ele esteja situado a uma profundidade considerável, o que o tornaria um alvo ainda mais complexo. No entanto, fontes ligadas ao comando militar russo indicam que já é possível identificar a posição com alta precisão. Com isso, a expectativa é de que, ao invés de um simples ataque convencional, o objetivo russo seja alcançar esse local estratégico com um poder avassalador, quebrando não só a segurança, mas também o espírito de resistência. A destruição desse refúgio subterrâneo teria um impacto psicológico devastador para as forças ucranianas, simbolizando um possível desfecho para a liderança da resistência. O Ornik, uma das mais avançadas armas hipersônicas desenvolvidas pela Rússia, é projetado para realizar esse tipo de missão com uma eficácia inigualável. Sua precisão e velocidade transcendem as capacidades de defesa convencionais, tornando impossível qualquer tentativa de interceptação. Um disparo desse míssil seria praticamente imbatível, atingindo alvos com uma rapidez que não permite qualquer reação. Isso o torna ideal para missões de precisão, como a destruição de centros de comando e instalações críticas, onde a eliminação total do alvo é a prioridade. O Ornik é mais do que uma simples arma de destruição. Ele é uma demonstração de poder que desafia as concepções tradicionais de segurança. Sua tecnologia hipersônica foi desenvolvida para ultrapassar barreiras físicas e avançar para o coração de defesas antes tidas como impenetráveis, tornando até mesmo os abrigos subterrâneos mais sofisticados vulneráveis. Para a Rússia, o Ornik simboliza uma abordagem estratégica que busca não apenas neutralizar a resistência ucraniana, mas também redefinir a dinâmica do poder militar global, mostrando que nenhum refúgio é seguro frente a tal força. Em um cenário onde a segurança de líderes e centros de comando tem sido uma prioridade, o bunker do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emerge como um alvo significativo. Desde o agravamento da crise, Zelensky tem buscado proteção em uma fortaleza subterrânea de altíssimo nível, um refúgio que, em teoria, deveria garantir sua segurança. No entanto, a resposta russa a essa precaução vai além da simples destruição física. Ela busca enviar uma mensagem estratégica e psicológica profunda. A eliminação de um símbolo de resistência como Zelensky não só abalaria a confiança interna da Ucrânia, mas também faria tremer as alianças que têm sustentado o país. A localização do bunker, supostamente a dezenas de metros abaixo da superfície, tem gerado especulações, mas fontes russas afirmam ter mapeado com precisão o ponto exato. Se confirmada, a Rússia estaria pronta para realizar um ataque direcionado não apenas à destruição de uma estrutura física, mas ao coração do comando ucraniano. Esse movimento não se limitaria a uma ofensiva militar convencional, mas se tornaria um golpe psicológico, atingindo um dos principais pilares da resistência. O Ornik, uma das armas mais avançadas do arsenal russo, foi projetado para superar os mais sofisticados sistemas de defesa. Sua velocidade incomparável e sua precisão tornam qualquer tentativa de interceptação praticamente impossível, tornando-o ideal para atingir objetivos críticos
críticos de forma rápida e decisiva. O impacto de um míssil como o Ornik vai além da simples destruição. Ele pode modificar o curso de um conflito, criando consequências que reverberam em todo o sistema de alianças internacionais. A introdução de armamentos como o Ornik na guerra levanta preocupações sobre uma possível escalada do conflito, com implicações que ultrapassam as fronteiras da Ucrânia. Embora a utilização de armas nucleares não seja uma certeza, a capacidade de lançamento de mísseis com tamanha precisão e destruição levanta questões sobre os limites do uso de força. A possibilidade de um ataque com armas ainda mais devastadoras, como os mísseis nucleares, embora não confirmada, tem sido discutida em círculos militares e diplomáticos, aumentando a tensão e o risco de uma crise internacional. Se a Rússia decidir avançar com um ataque de grande escala, as repercussões podem ser globais. A reação dos aliados da Ucrânia e a postura de potências internacionais serão determinantes, podendo levar a mudanças significativas nas alianças, com países repensando suas posturas em relação ao conflito. O Ornik, como uma das armas mais poderosas do arsenal russo, não apenas desafia as defesas ucranianas, mas também coloca à prova as respostas da comunidade internacional a uma ameaça que pode rapidamente sair do controle. Apesar da pressão constante e crescente sobre seu governo, Volodymyr Zelensky tem demonstrado uma impressionante resiliência em sua posição como líder de um movimento nacional. Desde o início do conflito, sua capacidade de inspirar e mobilizar a população ucraniana tem sido um fator crucial para manter a unidade e a moral do povo, mesmo diante das adversidades. Em momentos de extrema pressão, quando muitos questionavam a continuidade da resistência, Zelensky conseguiu canalizar o sofrimento e a dor da população em uma força coletiva de resistência, transformando a luta pela soberania nacional em um símbolo de coragem e determinação. Sua liderança não é apenas política, mas também emocional, representando um farol de esperança em um cenário de incerteza total. Entretanto, conforme os desafios se intensificam, a pressão sobre Zelensky e o governo ucraniano se torna cada vez mais insustentável. Embora a resistência ucraniana tenha mostrado uma solidez surpreendente para muitos analistas, a situação no campo de batalha continua a se deteriorar em várias frentes. Zelensky, que outrora percorreu os corredores do poder ocidental em busca de apoio, agora encontra-se quase isolado em um complexo subterrâneo, em um refúgio cuidadosamente escondido e fortificado. Isso não só reflete a gravidade da situação, mas também acentua o impacto psicológico de sua posição como líder. A liderança de Zelensky, mais do que nunca, tornou-se um símbolo de resistência contra a agressão externa e um ícone da luta pela autodeterminação do povo ucraniano. No entanto, à medida que as forças militares russas aumentam a pressão sobre as cidades e pontos estratégicos do país, a pergunta que paira sobre a nação é: até quando essa resistência será capaz de se manter firme, com as forças russas mirando diretamente as estruturas de comando e o núcleo central da liderança? A tentativa de desestabilizar a resistência ucraniana de dentro para fora é clara. O objetivo russo não é apenas enfraquecer a infraestrutura militar, mas atingir o próprio coração da liderança ucraniana, visando a criação de um vácuo de poder que pode desmantelar a unidade nacional. Enquanto isso, as operações militares, cada vez mais sofisticadas, se expandem para novos territórios, e o uso de armamentos como o Ornik, uma das armas mais avançadas do arsenal russo, levanta sérias questões sobre o futuro da Ucrânia e, por consequência, da estabilidade europeia. A ameaça representada por esse novo tipo de armamento é uma constante lembrança do risco de uma escalada catastrófica. Um ataque bem-sucedido contra a liderança ucraniana, seja diretamente contra Zelensky ou contra as estruturas de comando em torno dele, teria repercussões profundas, não só para a Ucrânia, mas também para toda a região. A ideia de uma ofensiva decisiva contra o núcleo central da resistência não apenas mudaria o curso imediato do conflito, mas também alteraria o equilíbrio de poder na Europa de maneira irrevogável. A população ucraniana vive agora
sob uma constante tensão, com civis e militares em estado de alerta constante. O cotidiano tornou-se uma luta pela sobrevivência, com cada dia trazendo consigo novas ameaças e incertezas. No entanto, mesmo diante do perigo iminente, a determinação do povo continua inabalável. Os ucranianos, em sua grande maioria, permanecem unidos sob a liderança de Zelensky, seja nos campos de batalha ou nas trincheiras ideológicas. Mas a questão que todos se fazem é: qual será o próximo passo da Rússia? Até onde o Kremlin está disposto a alcançar seus objetivos? E quais serão as consequências para o povo ucraniano e para a comunidade internacional como um todo? A comunidade internacional, especialmente os membros da OTAN, continua a observar a situação com grande preocupação. Embora haja um apoio contínuo à Ucrânia, a crescente escalada do conflito deixa claro que o risco de um confronto direto entre potências pode estar se tornando cada vez mais tangível. O fornecimento de armas e recursos para a Ucrânia não é mais apenas uma questão de apoio moral, mas de garantir que a resistência continue, ao mesmo tempo que se evita uma maior envolvência militar. No entanto, à medida que os cenários militares se tornam mais imprevisíveis, muitos se perguntam se a intervenção direta será a única opção para impedir uma vitória decisiva russa. O temor de que a Rússia ultrapasse os limites do uso convencional de armas, incluindo o risco de armamentos hipersônicos ou até mesmo nucleares, não pode ser descartado, o que tornaria o conflito de consequências imprevisíveis e potencialmente devastadoras. O uso do Ornik, especificamente, levanta questões sobre a capacidade de adaptação da Rússia e sobre as verdadeiras intenções de Moscovo no que diz respeito à escalada do confronto. O Ornik é uma das armas mais avançadas do arsenal russo, com a capacidade de realizar ataques de precisão com uma velocidade incrível, tornando-o uma ferramenta de pressão estratégica que pode mudar o curso das negociações e das dinâmicas de poder. Sua presença no campo de batalha muda as regras do jogo, não só para a Ucrânia, mas para toda a comunidade internacional que agora observa com crescente apreensão. A Rússia, com esse novo nível de armamento, pode alterar as condições do conflito de maneira tal que o equilíbrio de poder na região, e até mesmo no mundo, seja significativamente alterado. O vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado por sua presença e até breve.